A crise climática já chegou nas escolas, mas a pergunta é: a educação está preparando os jovens para um futuro distante ou para lidar com o clima que já está mudando hoje? Recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto para incluir mudanças climáticas na Política Nacional de Educação Ambiental. Mas será que colocar isso na lei muda o que acontece dentro da escola? Ou será que o desafio da educação climática é muito mais profundo do que simplesmente incluir um novo tema no currículo escolar? Antes de entrar nesse assunto, acho importante a gente se apresentar rapidamente para quem está ouvindo ou assistindo a gente. Eu sou Rafael, um dos fundadores da Comuniclima. Sou empreendedor, comunicólogo e designer. Tenho me interessado muito por como a criatividade pode traduzir temas complexos, tipo o clima, que é super complexo, tornando isso histórias que realmente gerem ação na comunidade. Eu costumo chamar isso de criatividade regenerativa. Adorei. E hoje eu tô feliz demais de conversar com a Paloma. A Paloma é especialista em inovação sustentável e atua há mais de 8 anos criando e gerindo projetos socioambientais de alto impacto. Ela é assistente social de formação, com especialização em gestão pública, direitos humanos e sustentabilidade corporativa. Hoje ela é fundadora da Reciclo Social e também lidera a Sustentabilidade Jovem, que aproxima crianças e jovens dessa pauta de regeneração. Paloma, antes da gente falar de educação, eu queria te fazer uma pergunta pessoal. Como é que você chegou até aqui? Como que você chegou nessa pauta de trabalhar clima, trabalhar juventude, trabalhar regeneração? Perfeito. Eu sou assistente social de formação, então eu sempre trabalhei no território, com pessoas, né? E durante a minha trajetória, eu fui migrando ali da área de responsabilidade social para a área de sustentabilidade e eu me apaixonei, né? E aí foi quando começou o boom de ESG, né? Aqui em questão perto da pandemia ali, teve um grande boom de sustentabilidade sobre essa temática. E aí eu fui convidada por uma tia minha, que ela é professora, inclusive, em uma escola pública de Minas Gerais. E ela me convidou para fazer uma palestra sobre sustentabilidade, sobre criatividade, em uma feira que eles estavam realizando com o ensino médio lá na escola. E foi, assim, uma experiência incrível, muito bacana. Porém, entretanto, todavia, aquele bichinho ficou na minha orelha, né? Nossa, foi muito bacana pra você. Para os jovens, será que foi legal? Aham. E aí eu fiquei pensando, nossa, um tema tão interessante, tão importante, e poucos jovens se aproximaram do tema. E eu refleti e pensei, nossa, como que eu posso deixar um legado e ainda trabalhar com um assunto que engaje os jovens? E aí eu me desafiei e criei o Sustentabilidade Jovem, que nada mais é que um projeto socioeducativo que leva de forma acessível, divertida, prática, temas de sustentabilidade, justiça climática para crianças e jovens. Nossa, maravilhoso. Tô animadíssimo porque tem tudo a ver com o nosso papo. E a primeira pergunta tem também tudo a ver. Quando a gente pensa em educação climática, muita gente imagina efeito estufa, desmatamento, derretimento de geleira. E aí eu queria te perguntar, que história sobre clima está sendo contada hoje nas escolas e quem constrói essa narrativa hoje? Perfeito. Olha, vou ser bem sincera nessa resposta, tá? Seja sincera. A gente tem uma lei de educação climática desde 1999, porém ela não é obrigatória. Então as escolas, elas meio que optam se querem ou não implementar temas de sustentabilidade, educação climática, clima dentro das escolas. E quando elas escolhem por implementar, é uma coisa muito isolada. Uhum. Exemplo, Dia da Água, Semana do Meio Ambiente, Semana Lixo Zero, é algo muito pontual. E as temáticas que mais são trabalhadas são essas que você citou, em aulas de ciência ou geografia, só que a forma com que é trabalhada, falando, por exemplo, de efeito estufa, se a gente falar isso para um jovem, para uma criança, é algo muito distante. Muito abstrato, né? Muito desconexo com a realidade Sim. deles. E aí, assim, é tratado de uma forma que não fala da realidade.
Agora, se a gente olhar, esse é um dos propósitos do Sustentabilidade Jovem também. Falar de uma forma acessível dentro da realidade dessas pessoas. Então, a gente fala de efeito estufa, por exemplo, dentro do território delas. Legal. Então, a gente vai falar sobre as ondas de calores que literalmente todo mundo está sentindo, sobre deslizamentos, sobre a questão das enchentes. A gente vai falar o que eles estão sentindo, o que eles estão vivendo. E aí, com base nisso, deixando o tema mais próximo da realidade deles, eles conseguem se sentir, de certa forma, mais engajados para ser protagonistas. Sabe? Para tomar uma ação. Quando a gente fala em derretimento, por exemplo, das geleiras, um jovem que está aqui em São Paulo vai sair daqui para ir lá nas geleiras fazer algo? Raramente. Não. Exato, raramente, mas é muito distante. Agora, se a gente fala sobre o território dele, sobre a realidade dele, é algo mais palpável. E aqui a gente mostra isso, que quando a gente fala de clima, a gente está falando de pessoas também. A gente está falando de territórios, a gente está falando de vivências. E ali, o jovem, ele entende que ele também pode ter um papel para mudar essa realidade. Maravilhoso. Então, na sua percepção, o clima ele aparece mais como um problema científico do que um problema de experiência de vida mesmo, né? Exato. Porque, na verdade, todo mundo sente o clima. Todo mundo sente essas complicações, as mudanças climáticas todo mundo está sentindo. Só que a forma que é falado, da forma que é transmitido, é muito desconexo com a realidade deles, sabe? E Paloma, na sua percepção, essa forma que está sendo transmitida desperta qual sensação nos jovens? Medo, culpa, distância? Qual que é a sua percepção? Um pouco dos três? Um pouco dos três e mais um pouco. Acho que a primeira questão é a impotência de pensar... Nossa, total. Acho que até a gente sente a impotência, né? Exato, porque o tema ele é muito tratado de forma muito ampla, muito global, muito distante. Então, eu sempre falo que a gente tem que trabalhar o global no bairro, no território, no local. Porque se cada um olhar para o seu local, para o seu território, tem uma diferença global. Tem uma mudança global. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que um pouco de tudo. E ainda mais a questão do medo é uma realidade muito forte. Tanto que já estão começando a falar sobre ecoansiedade, ansiedade do clima, porque muitas pessoas realmente estão sofrendo e passando por isso, né? Esses desastres que estão acontecendo não são só desastres, são mudanças climáticas, né? E essa questão de geração do medo por meio de como está sendo comunicado isso, é algo, assim, muito complexo. E se a gente, de certa forma, transmitisse isso de uma forma muito mais acessível, eu acho que compreender o clima, compreender a temática, sanaria esse medo, sabe? Porque aí eu acho que teria mais espaço para pensar em soluções, mais espaços para agir, para colocar a mão na massa, bater no peito e falar, eu vou fazer. O medo eu acho que vai existir, mas é do ser humano, enfim. Mas acho que essa é uma questão um pouco complicada. Eu achei muito interessante isso que você trouxe, porque existe esse risco da gente falar tanto de catástrofe climática, que o jovem ele pode acabar não se empoderando, né? Se distanciando desse assunto. Exato. E o que a gente quer é trazer isso que você falou. Fazer com que ele se empodere para ele perceber que ele é um agente importantíssimo para que essa mudança ocorra, né? Importantíssimo. Eu vou dar um exemplo que eu escutei assim há muitos anos atrás e eu gosto de trazer, né? Na época dos nossos pais, avós talvez, não era obrigatório o uso do cinto. Total. E aí, para que isso virasse uma lei, virasse uma obrigação, os meios digitais, os meios de comunicação, eles não focaram nos pais. Eles focaram nas crianças, nos filhos. Educando os filhos educavam e cobravam os pais. Total. Até que virou uma regra e virou uma lei. Então, focar nas crianças, focar nos jovens, existe sim mudança. Eles mudam
o contexto, eles mudam a realidade, as gerações elas vão mudando. E isso é nítido, isso acontece na criança, na juventude. Então, acho que quando a gente fala de levar esse tema para esse público, não é porque eles querem aprender, eles precisam aprender algo novo, ou eles estão na escola, mas porque eles têm uma grande parcela de educação na sociedade como um todo, sabe? São mini influenciadores. De verdade, de verdade. E falando nesse assunto ainda, sobre o distanciamento, né, da educação e do jovem, da educação climática e do jovem, tem uma questão que sempre me intriga e que eu converso muito com a Jaque, que é a minha sócia, que é quando a gente está falando de educação ambiental, a escola, né, fala de Amazônia, fala de derretimento das calotas polares, como você trouxe aí de exemplo, espécimes em extinção, mas fala muito pouco do clima do próprio bairro, do bairro da escola, do bairro da criança. Então, assim, se jovens vivem enchentes, calor extremo, falta de árvore nos bairros, por exemplo, problema de lixo nas próprias comunidades, por que isso raramente é falado quando a gente está ensinando o clima dentro das escolas? Olha, essa é uma questão assim que a gente tem trabalhado bastante no Sustentabilidade Jovem. A gente veio para mudar essa narrativa. E pelo que a gente tem percebido, existe um movimento ali escolar mesmo que estão compreendendo a mudança que está acontecendo. Por exemplo, antes não se falava de clima, falava de educação ambiental. Educação ambiental, a gente foca no quê? Na natureza, no meio ambiente, na sociobiodiversidade. Agora, quando a gente fala de educação climática, a gente está falando de algo muito mais amplo. Inclusive, saiu uma lei nova, uma política que olha para essa questão e influencia a escola a incluir temas de política, e recentemente saiu uma lei nova, se eu não me engano, foi aprovada em 2025, uma atualização da lei de 1999, que eu citei para você, de educação ambiental, só que essa é focada em educação climática dentro das escolas. E ela é muito mais, digamos que rígida, sabe? Do que a lei anterior. E ela foca nessa questão um pouco mais ampla, e não só da questão do meio ambiente. Lógico que a questão do clima também envolve todas essas questões que você comentou. Mas, de certa forma, a gente precisa tratar outros aspectos, né? Levar ao conhecimento desses jovens, dessas crianças, temas que hoje parecem ser muito complexos, mudanças climáticas. Eu não aprendi sobre mudanças climáticas na escola. A gente tá aprendendo, na verdade, né? Exato. Tipo, essa é uma nomenclatura nova, digamos assim, para a sociedade. E ainda falando sobre essa questão da lei e esse movimento que está acontecendo, hoje existe também, inclusive, a Reciclo Social está trabalhando isso, como incluir o clima, questões de sustentabilidade dentro da grade curricular, porque essa lei, ela não é algo tão amplo quanto a lei anterior, que fala que você pode, por exemplo, trabalhar coisas e temas isolados. Ela fala que você tem que trabalhar de forma transversal entre as matérias. Então, a gente agora, né, inclusive, está estudando a BNCC para incluir realmente a questão do clima, da educação sobre economia circular, sobre justiça climática, racismo ambiental, dentro da grade comum curricular ali, nacional. Acho que o curioso, na verdade, falando da BNCC, que você fez o gancho perfeito. Ela fala de competências socioambientais, cidadania e leitura crítica do território. Então, espera-se que, de fato, o programa curricular seja mais contextualizado. Só que, muitas vezes, o clima continua sendo tratado como um tema distante. E aí, eu tenho uma pergunta para você me trazer sua percepção. Você sente que existe um descompasso entre o que o currículo propõe e o que realmente chega na sala de aula? Quando a narrativa ela é muito abstrata, algumas experiências elas acabam desaparecendo, né? Alguns atores.
Quem fica invisível nessa história sobre o clima? Bom, essa pergunta é uma pergunta complexa e eu acho que quem fica invisibilizado durante todo esse processo é o próprio aluno e o território dele. Por quê? Não Porque tem como desconectar uma coisa da outra também, não né? tem, não tem. Porque quando a gente está falando de algo muito distante ou algo fora da realidade dele, assim, sinceramente, quem mais sofre é ele mesmo. Total. Não só ele no ator, né? Criança, jovem, mas também no futuro adulto que ele vai se tornar. Um futuro adulto que não tem uma conexão com a natureza, que não sabe questões de clima, sabem os seus direitos sociais e ambientais, porque, como eu disse, a questão do clima é uma questão social também. E também existe essa questão que é a escola. Eu sei que isso também muda de escola para escola, de professor para professor também. Existem professores com metodologias de ensino, assim, incríveis, que falam, conversam muito com a nossa metodologia. E aqui a gente trabalha muito com uma metodologia muito prática, muito de experienciar, de vivenciar. Então, a gente não vai falar sobre clima pensando em algo muito distante ou muito abstrato. A gente vai falar, isso aqui é o seu território. Uhum. Isso aqui é você. O que você faz para resolver isso? Legal. Né? Então, os jovens, assim, com as crianças a gente trabalha de uma outra maneira, mas com os jovens a gente desafia eles a criar soluções, a gente faz gincanas para que eles reflitam sobre a realidade deles, lógico que sobre problemas globais também, mas sobre o local, sobre o que ele pode fazer, pensando com os recursos que ele tem, com a comunidade que ele tem, com a vivência de mundo que ele tem e que ele está construindo, o que ele pode fazer, o que ele pode agir. E eu acho muito legal citar que, assim, quando a gente coloca essas pessoinhas para pensar, gente, assim, sai soluções incríveis. Maravilhoso. Pra você ter noção. Eu posso imaginar. Juro pra você, já saiu, a gente foi ser jurados, né, de uma banca ali, foi super bacana. E os vencedores foram, acho que 4 meninas. Elas fizeram um plástico biodegradável de farinha de casca da banana. E o plástico, ele se dissolve em cerca de 180 dias e tem cheiro de banana. É perfumado. Assim, Gente, coisa genial. é incrível. Quantos anos elas tinham? Acho que 15, Ai, sabe? meu Deus, ainda há esperança. Sim! E assim, isso é uma das milhares de soluções que os jovens, eles podem criar. Legal. Só que para isso a gente precisa instigar eles a olhar para a realidade, a olhar para o território e não pensar que é algo muito distante ou muito isolado. É a realidade deles. Tanto que quando a gente vai falar com eles, a gente fala sobre moda, a gente fala sobre estilo de vida, sobre saúde, sobre educação, a gente fala dentro da realidade deles. Tecnologia, games, e aí com isso, trazendo eles para perto da gente, a gente consegue trabalhar as questões mais importantes de uma forma bem mais acessível e interativa. Ainda nesse tema dos jovens com as mentes borbulhantes de ideias, o que os jovens já sabem sobre o clima que as escolas muitas vezes não reconhecem? Porque com certeza eles já têm várias percepções, né? Com certeza. Eu acho que a questão da vivência, por exemplo, do território, do que eles estão sentindo e vivenciando no dia a dia deles, é outra sala de aula, sabe? E conforme eles estão refletindo, passando, sentindo tudo isso, a cabecinha deles vão pensando, sabe? Eles vão imaginando, eles vão refletindo. Só que muitas das vezes, eles falta incentivo, sabe? Falta dar a mão e falar, vamos junto. Um direcionamento também, né? Ou somente um empurrão, sabe? Ou alguém que escute eles. E eu acho que muitas das vezes a escola, ela compreende a grade que ela tem que seguir, ela compreende a importância que, logicamente, a escola tem, mas ela não escuta o jovem. E aí eu acho que é isso que falta, sabe? Aqui a gente não só passa o conteúdo, dá a gincana, o desafio para eles.
A gente sempre tem um momento de escuta. E aí, nesse momento de escuta, eu falo que eu aprendo mais do que ensino. Maravilhoso. Total. Sabe? Total. É realmente uma troca de aprendizagens, de experiências, de vivências de mundo, porque a maioria dos jovens que passam pelo projeto são jovens em situação de vulnerabilidade social, econômica, socioterritorial ali. E esses jovens, pensando na realidade que eles estão inseridos, eles são muito criativos. A famosa gambiarra, sabe, do dia a dia dos brasileiros. Nosso superpoder, né? Não, o brasileiro, ele já nasce com isso, né? E essas gambiarras que nascem no território, eles podem virar soluções incríveis, mas que muitas das vezes acabam morrendo ali, junto com a esperança, muitas das vezes, por falta de acesso. Por falta de escuta ativa, por falta de só alguém que dê a mão para ele e fala, vamos junto. Eu acredito no que você está imaginando e eu te incentivo. E aí, quando esses jovens participam de projetos socioambientais educativos, práticos, etc., na sua percepção, o que muda na forma como eles enxergam o território onde eles estão? Olha, eu acho que não muda somente a percepção do território em si, mas a visão de mundo. Eu posso falar, assim, de... Arrepiei. É muito importante isso, né? Sim, eu posso falar porque eu sou cria, né, de projetos socioambientais, sociais, socioeconômicos, enfim. Eu vim de uma família onde a gente não tinha muito acesso, e ali a oportunidade que eu vi foi justamente ter educação, acessar lazer, acessar... por exemplo, eu já fiz curso de tudo que você pensar. Desde circo até balé, musicalização, natação. Eu fiz de tudo um pouco. E esses projetos moldaram a Paloma de hoje, sabe? A Paloma não só assistente social, mas a Paloma pessoa física mesmo. A Paloma que olha e enxerga o mundo de uma outra maneira. E quando eu era pequena, algo que eu sentia falta era justamente um projeto que trabalhasse aspectos da natureza. Eu fazia balé, fazia jazz, fazia bastante coisa, e era muito importante, e ainda é muito importante, é cultura. Mas eu acho que a Paloma criança gostaria de ter mais esse contato com a natureza, ter mais esse pé no chão, ter mais esperança. Eu sou uma pessoa muito criativa e muito esperançosa, e o Sustentabilidade Jovem, ele tem um pouquinho disso, né? Ele tem um pouquinho do legado que eu quero deixar, sabe? E eu quero também que essas crianças, essas pessoas, elas passem pelo projeto, não só pelo Sustentabilidade Jovem, mas por milhares de outros que eu conheço e que são incríveis, e que inclusive alguns que a gente tem parceria, um aqui também, para justamente mudar essa percepção de mundo. Eu acho que vale citar também que o Sustentabilidade Jovem, ele tem uma metodologia própria de ensino. Porém, essa metodologia própria, quando eu comecei a desenvolver ela, eu fui olhar para as metodologias que tinha no mercado. Sobre a questão do construtivismo, sobre a questão dos desafios, né, ali, a educação baseada em problemas, e eu fui juntando um pouquinho ali, um pouquinho dali, e assim, o mercado tem muita coisa boa, sabe? E aí, se você tem criatividade e faz isso acontecer, eu acho que isso também muda um pouco a percepção do ensino, porque hoje tá mudando, mas antigamente era tudo branco no preto, preto no branco, sabe? E eu acho que essa questão também de mudar a forma de ensinar ou engajar de outras maneiras é uma educação e uma experiência muito válida para essa mudança que a gente está conversando, mudança de comportamento, ação, protagonismo. Total. Acho que quando o jovem percebe que o clima também é sobre o lugar onde ele vive, onde ele convive, onde ele vai crescer, onde ele vai se desenvolver, a conversa muda completamente, né? E uma coisa que você trouxe aí, assim, te parafraseando, acho que a pergunta talvez seja: e se o território fosse o ponto de partida para a educação climática? Se colocar o jovem no centro dessa discussão
não seja o ponto de partida para a Uhum. discussão climática, né? Legal. Como que a escola ela pode usar o próprio bairro, o próprio aluno, a própria vivência do aluno como um laboratório de aprendizagem climática? Nossa, muito bacana. Você me fez lembrar da atuação da ONG Prato Verde. Não sei se você conhece. Não, conta Se mais. você também não conhece, vai dar uma olhadinha. O Prato Verde, o fundador é o Wagner, um grande parceiro nosso. E ele tem uma ONG que trabalha com a comunidade, junto com a comunidade, para a comunidade, sabe? E ali ele tem basicamente uma trilha ecológica falando de alimentação, desde o plantio até o coprocessamento dele, falando de compostagem, falando em transformar esse adubo, esse resíduo orgânico em biogás. Então, esses espaços é basicamente o que você está comentando, são laboratórios vivos, sabe? E ali, esse projeto em específico, ele é incrível, porque ele nasceu da comunidade para a comunidade, né? O Wagner, ele sempre tem uma escuta ativa, né? Tanto que a gente tem outros parceiros também que fizeram soluções incríveis, por exemplo, um gerador sustentável feito de tampinha de garrafa, sabe? Genial. Incrível. E isso salvou uma vida. E essa dor veio do território. Então, o território ele tem muito poder também, não só de criar, mas de sinalizar onde estão os problemas. E a partir disso, quem quiser tomar a iniciativa, eu acho que nem questão de ter o protagonismo, mas de quem quer contribuir realmente, sabe? Total. Junta ali e faz acontecer. Então, o território, as comunidades, as ONGs, as escolas, elas são esses laboratórios vivos. Até os nossos empregos, o nosso negócio, as empresas, por exemplo, onde eu passei, também são laboratórios vivos de temas diferentes, sabe? Então, eu acho que essa questão é basicamente a escuta ativa que muitas das vezes falta. Se a ONG, por exemplo, escutou o território, total. a solução veio. Então, acho que o que falta justamente é a gente escutar não só o território, mas os jovens. O jovem hoje ele tem uma potência gigantesca, mas se a gente não dá voz, as mudanças não acontecem. Ele tem um ferramental gigantesco também, né? A gente tem muito acesso. Articulação, redes sociais, enfim, espaços públicos para fazer as coisas acontecerem, como o próprio ADSAMPA, né? Sim. Que disponibiliza ferramental técnico e etc. Então, impulsiona, né? Acho que isso é muito importante também. Impulsiona. E falando nesses jovens incríveis, transformando problemas ambientais do território em soluções? Sim, muito. Eu fui uma dessas jovens, né? O Sustentabilidade Jovem, que aqui eu tô falando muito do Sustentabilidade Jovem porque a gente tá falando de educação climática, mas na Reciclo Social a gente também faz muito isso. Mas o Sustentabilidade Jovem, por exemplo, praticamente 80% ou mais de todos os materiais pedagógicos que a gente tem dentro da nossa metodologia, seja os jogos, as gincanas, tudo, 80% de todo esse material são resíduos ressignificados. Legal. O nosso dado, para você ter noção, era uma caixa de lanche do iFood. Que a gente joga no lixo 15 minutinhos. Total. Ficou com a gente mais de um ano. Rodando mais de 30 escolas, impactando mais de 7 mil alunos que passaram pelas nossas atividades. Então, eu acho que a solução, ela não é gigantesca. A solução, ela tá na gambiarra, ela tá na criatividade, ela tá no fazer diferente, sabe? E quando a gente faz isso, eu não preciso fazer só para impactar uma escola, impactar uma comunidade. Eu posso fazer para impactar a minha casa, sabe? Total. Eu posso fazer para impactar a minha família, para impactar os meus filhos, para impactar os meus avós, os meus irmãos. Eu acho que quando a gente fala solução, parece ser algo muito grande, muito disruptivo. Faz uma gambiarra, tá tudo bem. Não, total. Eu fico pensando, e se a primeira aula de educação climática fosse simplesmente observar ao seu redor, sabe? Caminhar pelo bairro. O que tá te incomodando nesse bairro, né?
E não precisa ser nada muito profundo, podem ser coisas objetivas no seu trajeto, por exemplo, da casa para a escola, da casa para o trabalho, e isso tudo vira um grande laboratório, né? Exato. Eu vou te dar outro exemplo, esse de Minas Gerais. Aham. A Feira de Ciências e Sustentabilidade foi focada no território. Ah, E chiquérrimo. aí, a parte mais rural desse território eram casas assim muito simples, com pessoas também muito simples, mais de idade também, e que não tinham acesso, por exemplo, a ar-condicionado, essas coisas. Eles falaram: bom, a gente vai criar uma solução para isso. Que solução? E estudaram, foram atrás, não inventaram, não criaram algo novo, mas olharam para o território. E aí a solução deles foi um telhado verde. Porque isso, agora eu não lembro de cabeça, mas isso faz com que diminua, acho que até 5 graus. Total. Sabe? E você ainda consegue gerar o verde daquele território, sabe? Gerar oxigênio, enfim. Então eu acho que a gente não precisa criar para revolucionar, sabe? A gente só precisa olhar. E tipo, isso daí eu acho que eram alunos de 15, 14 anos, sabe? Então esse olhar para o território faz toda a diferença. Total. Paloma, um dos desafios do clima é que os dados muitas vezes parecem distantes das pessoas, né? Recapitulando tudo aí que a gente já conversou. Na sua percepção, por que os dados climáticos parecem tão abstratos para os jovens hoje em dia? E para os professores também, porque eu acredito que seja uma dor mútua. Eu acho que não só para esse público, tá? Mas para todo mundo. E falando dos professores, eles têm que passar o conteúdo, eles precisam ensinar. E, inclusive, alguns professores já vieram perguntar para mim: Paloma, indica um site de artigos que você sabe que realmente são confiáveis. Ou dessa temática aqui, onde a gente pode pesquisar, sabe? Então, eu acho que a questão da internet é algo que dá muita acessibilidade, porém gera muita fake news. Essa é uma questão importantíssima e faz com que a gente, muitas das vezes, leia uma matéria, leia um artigo e fique se questionando se aquilo realmente é verdade, sabe? Eu acho que isso já virou hábito do ser humano por conta dessa questão da internet. E muitas das vezes, falando em dados, hoje dados existem. Não vou falar que não existem, existem. Mas eles muitas das vezes não são centralizados. Então, quando a gente vai pesquisar... Total. Aonde que encontra esses dados, Exato. Né? Que foi o que a professora te perguntou mesmo. Onde encontra, e pensando em temas diferentes, são lugares diferentes. Tal. E, por exemplo, se a gente for falar de município, hoje, se você ir no site da prefeitura, ali vai ter alguns indicadores sobre saneamento, sobre gases de efeito estufa, outros sobre a questão da circularidade, dos resíduos. Ali você vai encontrar alguns dados. Agora, se você for parar para estudar algo um pouco mais complexo do que isso, existem organizações, institutos grandes que eles estão fazendo pesquisas, realmente investindo em pesquisas para trazer esse tema. Porém, entretanto, todavia, acaba que essas matérias, essas pesquisas, esses artigos têm nomenclaturas muito complexas. Tudo muito complexo, né? Exato, não é nada acessível. Então, por exemplo, o que é um GHG protocolo? O que é um GRI da vida? Sabe? Isso são temas muito importantes. Só que isso não vai ser falado na escola, e se for falado na escola, vai ser falado com essas nomenclaturas. E, na verdade, não precisa. A gente tem que explicar o como, o porquê, o que significa. E aí eu acho que existe um trabalho não só de um acervo, sabe? Centralizar, um espaço para centralizar essas informações, mas também um trabalho de tradução, Total. de acessibilidade. Aqui no projeto e na Reciclo Social, a gente trabalha muito com essa forma. Porque quando a gente fala de pessoas, eu quero que as pessoas entendam o que a gente está passando. Eu quero, por exemplo, que os catadores eles compreendam o impacto ambiental que eles estão gerando para a sociedade.
sabe? Quando eu falo dos alunos, eu quero que os alunos compreendam o impacto que a escolha deles de jogar ou não o Sim, saquinho de bala ali no lixo total. errado, vai afetar. Então, eu acho que existe muito essa questão da tradução para gerar acessibilidade no tema. Nossa, total. E é uma questão central também para a Comuniclima. A gente trabalha com essa coleta de dados comunitária e Legal. mostra isso de forma super didática. E na minha percepção, quando a gente está discutindo bastante sobre isso, né? Dados climáticos conectados ao território, tanto para contextualização de alunos, professores viventes, mas que também tenham contextualização com o território, né? Sim. Então, que eles falem a mesma língua, que eles falem sobre eles, sobre questões que façam sentido. Isso é muito difícil. É muito difícil. A gente pode trabalhar mapa de risco, o monitoramento sendo comunitário, por exemplo, trabalhar com relatos da população, mas tudo isso exige escuta ativa, Uhum. mobilização, achar esses atores centrais para fazer a coisa rodar, né? Então, Exato. E você me fez lembrar uma coisa muito bacana. Quando a gente fala não só de território, mas de impacto, existe muito impacto sendo gerado aham, no território, na comunidade, nos municípios. E esses impactos, eles são de formas, muitas das vezes, solitárias, digamos uhum, assim, uhum. sabe? Uma ONG atua ali, um coletivo atua lá, com um tema X, o outro Y, ou muitas das vezes no mesmo tema, mas eles não se conversam. Então, algo que eu acredito muito é que ninguém faz nada sozinho. E se a gente quer potencializar o impacto, a gente precisa se reunir com esses outros atores, com esses outros projetos, para junto a gente conseguir ali realmente fazer essa mobilização. Porque, como você comentou, esse caminho é algo não complexo, mas assim, é um processo. Se cada ator que já está fazendo parte dele se unir e cada um fazer o seu, a gente tem um impacto lindo com um processo desenhado incrível. Então, isso é algo que eu sinto que falta ainda. A gente está trabalhando muito em parceria na Reciclo Social, no Sustentabilidade Jovem, justamente para potencializar o impacto que a gente e as outras instituições estão gerando também. Não, trabalhar com impacto é bom demais, porque se no mercado tradicional de organizações tradicionais existe essa competição de mercado, eu acredito que no mercado de impacto igual ao nosso, quanto mais unido a gente estiver, quanto mais a gente sabe o que que o outro faz, a gente consegue se complementar e fazer, Exato. tipo, o Megazord da transformação climática. Eu trabalho com Megazord também na Reciclo. A gente tem só alguns superpoderes lá, sabe? Aham, E aí, legal. juntos, o time vira um Megazord. Então, eu adorei que você citou ele aqui. Mas é porque é exatamente isso. Às vezes uma ONG e um instituto vai ter uma vertente que vai ser complementar Sim, ao seu e você encontra uma outra que ela não conhecia, que vai ser complementar ao dela. E exato. do nada você criou uma cadeia de impacto super poderosa numa região. Exato. Isso é algo que a gente trabalha muito na Reciclo. Por exemplo, hoje a gente tem mais de 30 projetos que recebem os nossos resíduos, que a gente faz a destinação, para reutilizar. Reutilizar no quê? Para diversas coisas diferentes. Para gerar renda, para gerar educação, para virar um novo produto. E ali, que tipo de produto? Gente, o que eles quiserem fazer, que vão impactar, que vão gerar educação, capacitação para a comunidade, sabe? Então, por exemplo, um pedacinho, que é a parte, você é o ator que gera o resíduo, eu sou o ator que faz todo o trâmite desse resíduo, e tem um outro ator que gera capacitação para mulheres, mães solos, com esse resíduo, a gente já gerou um impacto lindo, todo mundo Chique junto. demais, exatamente. E isso também acontece em outros meios, na educação, por exemplo. A gente está implementando agora um programa de coletores dentro das escolas. Uhum. E aí a gente já tem 10 escolas que vão receber os nossos coletores. A gente já trabalha com essa parte de educação climática dentro dessas escolas, porém até então era algo muito pontual.
E aí agora a gente vai implementar esse programa de coletores para criar justamente essa trilha de aprendizagem dentro da escola. Não só falando sobre a Semana do Meio Ambiente, a Semana do Lixo Zero, mas tendo algo um pouco mais recorrente, com que elas vivenciem e colocam em prática justamente o aprendizado que ela teve conosco. Então, acho que também, além de unir, criar algo a longo prazo também é importante. Total. Agora voltando, então, na conversa das escolas. Na sua percepção, se uma escola quisesse começar amanhã a trabalhar educação climática de forma prática, chama a gente. Por onde ela deveria começar? Bacana. Eu acho que o primeiro ponto é chamar a gente. Mas o primeiro ponto... Uma atividade simples, assim, que qualquer escola poderia começar a fazer, por exemplo. Eu acho que o primeiro ponto, assim, é olhar pro contexto dos alunos daquele local. Porque eu acho que para você criar alguma ação, você precisa de engajamento. Eu acho que não é que não vale de nada. É uma intenção boa. Você criar algo porque você quer implementar aquilo, quer comunicar aquilo. Mas se você não tem engajamento dos professores, dos alunos, você não vai gerar o impacto esperado. E o que os professores precisam para se sentirem preparados nesse processo? Bacana. Esse é um ponto muito legal. Hoje, acho que em quase todos os lugares, os professores estão muito sobrecarregados, né? Eu imagino. E o mercado fala muito sobre isso. E eu acho que os professores, eles têm ali uma criatividade gigantesca, cada um com a sua metodologia de ensino, isso é muito bacana, mas muitas das vezes faltam algumas ferramentas de acesso. Legal. Aqui no Sustentabilidade Jovem, por exemplo, a gente tem alguns materiais didáticos focados no professor, para que ele já tenha ali um guia, algo para conseguir guiar essa aula de uma forma muito prática, mas que não seja distante dele também, sabe? Então, eu acho que muitas das vezes falta uma ferramenta acessível, porque o conteúdo ele consegue achar em qualquer lugar, mas ele não vai ter esse tempo. Muitas das vezes o professor ele trabalha em várias escolas de forma simultânea. E aí, que tempo que ele vai ter para redigir uma aula totalmente nova? Por exemplo, como incluir educação climática na aula de matemática? Como que a gente pode fazer isso? A gente precisa mexer uns neurôniozinhos ali para conseguir. Será que o professor tem esse tempo? Mas e se ele conseguisse já ter o acesso a isso de forma mastigada, com uma metodologia desenhada e pronto? Chama a gente. Legal. E agora falando do papel das organizações civis, assim, qual que é o nosso papel nesse processo? Olha, eu acho que eu dei um exemplo e tanto do Prato Verde. Essa questão da escuta ativa da dor do território, do desejo do território. E eu acho que muitas das vezes o que acontece? As organizações, elas trabalham em seus territórios e muitas das vezes chega uma demanda, uma dor, um desejo, só que ela não faz aquilo. E fica nisso. Então entra naquela parte de articulação que eu comentei. Poxa, Paloma, a Reciclo não faz. Mas e o Rafael da Comuniclima faz? Por que eu não chamo ele aqui para vir na minha comunidade? Sabe? Então, muitas das vezes eu ainda acho que falta isso. E eu acho que o mais importante também é a questão do próprio investimento. Eu acho, né, tem pesquisas, inclusive, que falam disso. Hoje, os investimentos em relação a clima, basicamente, eles são centralizados no mesmo lugar, para as mesmas organizações, para as mesmas causas, e isso acaba dificultando também o desenvolvimento sustentável de muitos territórios e regiões do Brasil, como, por exemplo, o Norte e Nordeste. Fora do eixo Sudeste, né? Exato. Então, eu acho que essa questão do investimento, do investidor, do patrocinador, dos fundos, olharem para as dores reais do território e não para quem tem um nome grande, por exemplo, ou muitos anos no CNPJ,
faria grande diferença. Por exemplo, se esses alunos que eu comentei com você tivessem pouquíssimos, assim, investimentos para tirar essa ideia do papel, isso poderia virar um negócio de impacto e impactar muitas pessoas, muitas comunidades, Total, porque sabe? também educação climática é isso, né? Não é tipo ensinar sobre o planeta apenas. A gente tá meio repetindo isso, mas é porque é muito importante, né? Sim. Esse sentimento de pertencimento ao ecossistema que você está vivendo, ao seu lugar de vida, ele te empodera para fazer mudanças muito significativas. E às vezes lidar com organizações que têm muito nome é lidar com organizações que não têm muita capilaridade, por exemplo, ou que não vão ter esse poder de entendimento profundo ali do território para empoderar essas pessoas para que elas façam essa mudança necessária, né? Exato. Então, olhar esses pequenos atores também, eu acredito que é super importante. Não é super importante, é necessário, é né? necessário. Esses pequenos atores, eu digo porque eu não comentei, mas quando eu comecei a empreender, eu trabalhava impulsionando pequenos projetos, pequenas soluções, buscando realmente investimento, estruturação, desenho do projeto, da solução, para conseguir escalar e tirar isso do papel. E nisso eu me deparei e ainda me deparo com projetos incríveis, de impacto, assim, incríveis, só que muitas das vezes não saem do papel porque não tem oportunidade, não tem acesso. E eu tenho certeza que se eles conseguissem sair do papel ou escalar, cara, ia ter um impacto muito bacana. E ali o impacto que eu tô falando não é só, a pessoa vai estar sabendo do tema. É uma mudança de realidade. Uma transformação mesmo. Uma transformação. Né? E pra gente chegar ao final do nosso papo, eu queria deixar, enfim, algo inspirador pra gente reverberar essa conversa. Na sua percepção, o que o jovem pode fazer hoje para cuidar do território onde ele vive? Show! Eu acho que quando a gente já falou muito disso aqui, e eu acho que é justamente essa questão da percepção. Olha, repara, e não precisa ser necessariamente uma mudança estrutural, uma mudança sistêmica, uma mudança que todo mundo vai, assim, pode ser uma mudança na frente da sua casa, sabe? Olha, repara, faz uma gambiarra, sabe? Tem um ponto de descarte irregular de resíduos aqui do lado da minha casa. Como eu posso fazer para destruir, não fazer mais com que as pessoas descartem resíduo ali? Ou, nossa, tem uma ONG aqui que ela não tem acesso, tá? Enfim, como que a gente pode fazer com que as pessoas conheçam essa ONG? Ou consigam chegar até essa ONG? Ou a famosa gambiarra. Às vezes as pessoas do bairro mesmo, né, chegarem a essa ONG. Exato! Então, assim, eu acho que o que eles podem fazer hoje, primeiro, é a questão de mudar a atitude, ver o que eles fazem no próprio dia a dia deles e que eles poderiam adaptar para uma realidade mais sustentável. E a outra é criar uma gambiarra. Acho que aqui eu deixo esse desafio, que é justamente saia daqui depois de ouvir essa conversa e crie a sua gambiarra. Seja para você, seja para sua escola, seja para sua comunidade, para sua família. Crie a sua gambiarra para impactar, de certa forma, ali, pode ser social, ambiental, qualquer nicho aí, ou frente de impacto que você queira atuar, para a gente gerar aí uma transformação em rede. Perfeito, Paloma. Muito obrigado pela sua presença. Acho que, como um primeiro episódio do nosso podcast, foi super especial. A temática do jovem é uma temática muito interessante, porque são pessoas muito transformadoras e transformadoras no cerne da questão mesmo. Então, assim, queria te agradecer demais pela disponibilidade. Sigam a Comuniclima nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. E também pode passar as suas redes para o pessoal. Antes de passar minhas redes, quero agradecer o convite. Acho que já vamos deixar um spoiler aqui, que a Reciclo Social, Sustentabilidade Jovem e a Comuniclima agora são parceiros. Bora! Vamos fazer muitas coisas juntos, então assim, fiquem atentos e sigam a gente, Reciclo Social nas redes sociais ou Sustentabilidade Jovem também.
Então tá, muito obrigado. Valeu demais.